podem se assentar. Você também que nos vê pela internet aí da sua casa, que Deus possa comunicar essa palavra ao seu coração. Procure não se distrair. Também você aqui, que Deus possa falar ao seu coração, comunicar a verdade que Ele tem para nós hoje. Nós continuamos trabalhando o tema Por que Jesus? Esta série de mensagens na semana passada, na reapresentação do musical, o pastor Edson respondeu a pergunta Por que Jesus? Com a seguinte resposta: porque Ele é, Ele vive e Ele virá. Agora eu quero responder essa pergunta Por que Jesus? Com o seguinte tema, porque Ele é. Eu gostaria de fazer a leitura de alguns trechos do Evangelho de João. Primeiro João 10, depois João 14 e depois João 15. Então abra sua Bíblia em João, eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional. João 10, do 14 a 18 diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la, para retomá-la, e esta ordem eu recebi de meu Pai. João 14, verso 6, respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E João 15, verso 1 diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Por que precisamos de Jesus? Porque Jesus se manifestou, porque Ele precisou morrer, porque da sua ressurreição e porque da sua ascensão. É bem possível que você pode estar frequentando uma igreja, você pode até estar membro de uma igreja, envolvido no ministério da igreja, e saber algumas coisas e algumas porções da Bíblia, e até ter lido a Bíblia inteira e não saber de fato por que eu preciso de Jesus. Eu preciso entender que Jesus é muito mais do que simplesmente um ajudador nas horas difíceis. Por que Jesus? Eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho, desde lá do plano original, quando Deus cria o ser humano do barro, cria o homem do barro. A Bíblia diz que Ele faz o quê? Ele sopra fôlego de vida. Mas é muito mais do que simplesmente soprar fôlego nos seus pulmões para que ele pudesse respirar e viver. Ele sopra fôlego. A palavra fôlego é a palavra no original hebraico ruá. Ruá significa a vida de Deus. Espírito. Espírito, fôlego. Deus sopra seu espírito. Deus sopra o quê no ser humano? A sua própria vida. O ser humano tinha a vida de Deus. Ruá. Vida de Deus. Vida plena. Propósito. Felicidade, paz, poder, autoridade, tudo no ser humano. Ah, mas ele disse o seguinte: não coma daquela árvore, porque o dia que você comer daquela árvore do bem e do mal, você certamente morrerá. E o ser humano comeu. O que ele perdeu? A vida de Deus. Ele morreu. Peraí, ele continuou vivo, fisicamente, biologicamente, mas ele não mais tinha a vida de Deus. Ele foi separado do Criador. O pecado entrou e contaminou o mundo, o vazio passou a existir, a infelicidade, a guerra dentro do coração do ser humano, todo o mal e todo o pecado que você conhece. A partir daí, nós todos nascemos pecadores, contaminados com a semente do pecado, separados de Deus, vazios, inimigos de Deus, distantes do nosso Senhor. Permita-me imaginar, junto com vocês, Deus olhou para a humanidade distante, afastada. Eu imagino quando o ser humano pecou, se distanciou, Deus, com lágrimas nos olhos, permita-me imaginar, não vai muito longe, porque eu ainda te amo. E eu tenho um plano para te trazer de volta para mim.
não importa o preço que eu tenha que pagar, ainda que eu tenha que dar o meu próprio filho. Se for esse preço, eu pagarei para ter você de volta para mim. E aí, vamos imaginar a Trindade numa reunião. Deus, o Pai, olha para a humanidade totalmente depravada, distante, separada, sem vida. Ah, mas eles tinham religião. E o Pai olha e diz para o filho: filho, eles não sabem como eu sou. A religião não tem trazido eles de volta para perto de mim. Eu tenho um plano. Eu vou enviar você e você vai mostrar para a humanidade como eu sou. Quando eles olharem para ti, eles verão o Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, na forma humana. Quando nós olhamos para Jesus, quando você lê os evangelhos e vê Jesus, você precisa ver o Pai no nosso nível. A religião, ela espiritualiza Deus, ela torna Deus inapalpável, inalcançável, muito distante de nós. Jesus não fez isso. Jesus, ele humaniza Deus, ele traz Deus para pertinho. Como disse João, que os meus olhos viram, os ouvidos ouviram, o que as minhas mãos apalparam, isto nós testemunhamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. A vida, Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele habitou entre nós. Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. Então ele vem para nos mostrar como Deus é, mas espera aí, filho, você vai mostrar como eles são. E você vai se esvaziar de si mesmo e você vai obedecer. Você vai sentir como eles sentem, você vai ser tentado em todos os aspectos. Ok, Pai? Mas o principal, você vai precisar morrer por eles. Ok, Pai? É esse o preço para trazê-los de volta? É esse o preço. Você precisará morrer pelos seus pecados, ser o sacrifício para a redenção da humanidade, para que através do seu sacrifício eles possam voltar para mim. E Jesus vem na forma humana, o menino Jesus que nasce numa manjedoura, e ele vem, e ele se apresenta no Evangelho de João especificamente como 7 eu sou. 7 eu sou. Ego eimi, eu sou, que denota identidade e autossuficiência. E hoje nós vamos meditar a respeito de 4 eu sou, de forma breve. Eu gostaria de falar com vocês esses 4 eu sou, o bom pastor. Nós cantamos isso agora. Jesus, ele diz ser o nosso bom pastor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E depois o último, eu sou a videira verdadeira. Eu inicio falando a respeito do Jesus, o Filho de Deus, que é o nosso bom pastor. Jesus, ele encontra do relacionamento da ovelha e o seu pastor uma analogia para falar a respeito de como Deus, na pessoa de Jesus, se relaciona conosco. O pastor que livra as ovelhas, que protege as ovelhas, que cuida das ovelhas, que alimenta as ovelhas, que guia as ovelhas. Mas em especial eu quero falar a respeito daquele que dá a vida. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não, ele foge quando vem o lobo. Jesus fala a respeito disso. Mas o bom pastor, ele vem para dar a vida pela ovelha. Isaías 53, verso 6 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Certa vez, conversando com uma pessoa de um outro país, um país do Oriente, essa pessoa não sabia muito sobre o cristianismo, não acreditava em Jesus, mas me pediu para explicar a diferença entre o cristianismo e as demais religiões. E no momento me veio a dizer para essa pessoa o seguinte: a diferença é que as religiões se baseiam no esforço humano para agradar e alcançar os seus deuses, e às vezes alguns sacrifícios.
A diferença do cristianismo é que é o esforço de Deus para alcançar a humanidade. É uma diferença muito grande. É a maior história de amor do Deus que cria e a sua criação se desvia das costas. E Deus, ainda que eu tenha que eu mesmo descer na pessoa de Cristo, ser o sacrifício pelos seus pecados para trazê-los de volta para mim, eu o farei. Na Idade Média, Martinho Lutero, o personagem da Reforma Protestante, um instrumento de Deus de forma poderosa, muitos de seus escritos, porque no mesmo ano da Reforma Protestante, foi o ano que surgiu a imprensa, 1517, Deus ele é perfeito no que faz, Deus tem o controle da história, e muitos dos escritos de Lutero, eles percorreram toda a Europa na Idade Média, e um dos escritos era algo que eles falam sobre a meditação no sofrimento de Cristo. Nós precisamos meditar mais, entender mais que Evangelho não se trata daquilo que nós temos que fazer para Deus. Evangelho se trata daquilo que Deus fez por nós. E nós temos que ouvir essa verdade, nos alimentar dessa verdade, nos nutrir daquilo que Ele fez e receber o sacrifício que nos reconecta com o Pai, que nos faz ser tudo aquilo que Ele nos criou para sermos. E eu quero ler um pouquinho daquilo que Lutero escreveu, desse grande texto que impactou muitas vidas, uma pequena porção. Quando meditamos corretamente na paixão de Cristo, vemos a Cristo e nos aterrorizamos pelo espetáculo, a nossa consciência afunda no desespero. Este sentimento de terror precisa ocorrer para que comecemos a reconhecer plenamente quão grande é a ira de Deus contra o pecado e os pecadores. Entendemos isso quando vemos que Deus livra os pecadores só porque seu muito querido filho, seu único filho, pagou um resgate tão custoso por nós. Como é dito em Isaías 53:8, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Glória a Deus pela cruz, glória a Deus pelo sacrifício de Jesus. Eu não preciso realizar nenhum sacrifício, eu sou restaurado, reconciliado, porque o meu pastor deu a vida por mim. O pastor conhece a sua ovelha, ele conhece você, ele sabe da sua dor, da sua angústia, do seu sofrimento, dos seus sonhos, das suas vitórias. Ele conhece, lá no seu quarto, os seus pensamentos, ele conhece, ele sabe. Deus te conheceu, Isaías 49, antes do seu nascimento, ele te chamou, e desde o seu nascimento ele fez menção do seu nome. Certa vez, uma amiga da nossa família, eu adolescente, nem era convertido, um filho rebelde. Raquel, membro da 2ª IPI de Londrina. Meu pai também não convertido, muito problema com o alcoolismo. Ela chegou muito amiga do meu pai e disse, eu vi o Gustavo na igreja. Eu tive uma visão, eu vi ele na igreja. Meu pai pensou, impossível, Gustavo na igreja. 16 anos eu tinha. Alguns meses depois eu me converti. 10 de maio de 1997, eu recebi Jesus. Logo após a minha conversão, minha mãe, meu pai, meus irmãos se converteram também. Porque Deus, ele já sabia. A palavra de Deus diz, Salmo 139, que todos os seus dias foram por ele escritos antes de qualquer um deles existir. Deus sabia que hoje você estaria aqui. E Deus sabia que você precisaria desta palavra. Ele é o pastor que conduz. O verso 16 diz, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Ele quer nos conduzir. As ovelhas em si, elas têm uma visão muito ruim, mas elas têm uma excelente audição. E no cuidado do pastor com as ovelhas ouvem a voz do pastor, elas obedecem, elas reconhecem. Se for a voz de estranho, elas não seguem. As ovelhas. Nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor. É tanto barulho, tanta distração, tanta coisa. Eu não consigo ouvir. Salmo 46. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Para tudo. Para ouvir a voz do Senhor. Para tudo. Você mal acorda, já entra nas redes sociais, você vai dormir nas redes sociais, vendo informações que não acrescentam nada. Coloca no seu coração, eu preciso
acordar na madrugada para orar, acordar mais cedo para ler a Bíblia, mas eu preciso meditar porque eu preciso ouvir a voz do meu pastor. Eu tenho tantas decisões para tomar, tantas escolhas a fazer, todos os dias. E o que norteia a sua vida? A voz dele seja o norte para nós. Ele é o caminho. Segundo lugar, o caminho para a vida. Provérbios 14:12 diz que é caminho que parece certo ao homem, mas afinal dá em caminhos de morte. Pode ser que você esteja num caminho que parece, mas não é. Parece legal, mas não é. Pode ser que você esteja num relacionamento que parece, mas não é. Pode ser que você esteja num emprego que parece, mas não é. Pode ser que você esteja tendo sentimentos que parecem, mas não é de Deus para você. Há caminhos que parecem, mas eles conduzem à morte. Precisamos cuidar com as escolhas. Precisamos cuidar com os atalhos que nós tomamos. E pode também ser que você esteja lutando com todas as suas forças para conquistar, gastando todas as suas energias para atingir seus objetivos. E é tão triste você chegar no fim da sua vida e passar a vida inteira construindo o edifício. Quando chega ao final, você descobrir que foi no terreno errado. Ele é o caminho para nós. Ele não nos oferece um caminho. Ele é o caminho. Eu sou o caminho. Se você me tem, se você tem a mim, se você me permite ser Deus na sua vida, você está no caminho certo. Ele é o caminho para o Pai. A Bíblia diz, 1 Timóteo 2,5, só há um Deus e somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só um mediador. O que é ser este mediador? É como se Deus estivesse aqui, Ele dá as mãos ao Pai e você aqui, Ele conecta você com o Pai. Ele é o único mediador. Não é a tua moralidade. Poxa, quão legal você é, quão bonzinho, quão gentil. Não são as tuas obras, não é o teu esforço moral, as suas filosofias que te conectam com o Pai. Jesus é o único caminho para o Pai. Através dele nós temos livre acesso a Deus. Por isso que você pode se chegar a qualquer momento diante do Pai, pelo sangue de Jesus. Ele que ofereceu um novo e vivo caminho para o Pai. Nós temos livre acesso, não há necessidade para sacrifícios, só necessidade para um coração quebrantado e fé naquele que morreu e ressuscitou e vive. Ele é o caminho, Ele é a ponte, Ele também é a verdade absoluta. O mundo onde tudo tem se tornado tão relativo, ensaia e anseia por conhecer a verdade. Pilatos pergunta a Jesus, que é a verdade? Maomé disse, ainda não encontrei a verdade. Buda dizia aos seus seguidores, procurem a verdade. E Jesus diz, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu, a pessoa de Jesus, é a verdade para nós. No mundo onde há tantas mentiras, não sabemos em quem acreditar, no que acreditar, tanta informação, mas uma informação eu tenho de que Jesus é a verdade. Ele é a verdade, não abro mão desta verdade. Que verdade é esta? Que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De si mesmo, do mundo, do pecado, da lei, da religião. A verdade vem para libertar você. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na minha experiência pessoal, quantas vezes orei a Deus para me libertar. Até que eu descobri na sua palavra, em Gálatas 5:1, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Depois em Apocalipse 1:5, que Ele nos amou, Ele nos libertou pelo seu sangue. Depois lá em Romanos descubro que vocês fomos libertos do pecado. Você não se liberta do pecado, Ele te libertou do pecado. Receba isso, tome posse disso, se aproprie disso. A fé, o elemento da fé é o conhecimento da verdade, e conhecer essa verdade me faz desfrutar dessa libertação. Tem uns
que não vivem nesta verdade e causam tanto problema para si mesmos, tantos problemas para si mesmos, e que nem o diabo com certas pessoas ele tira férias, fala, esse eu nem preciso, que ele sozinho se arrebenta. E aí a pessoa vem pedir oração, Senhor, precisando de oração, Senhor, umas coisas erradas na minha vida, uns problemas, é o diabo, ele está culpando o diabo está no cantinho lá, mas dessa vez não fui eu não fui eu, dessa vez fui ele mesmo. Hora que eu estou com dívidas, pastor, vem repreender de mim o devorador, como disse um pastor na mídia, repreenda o devorador. Esse aí nem um devorador chega perto, porque se chegar ele pede emprestado. Porque não vive a verdade e na verdade. Nós não devemos acreditar nem em nós mesmos. Não acredite em si. Especialmente se você estiver não conforme a palavra. A verdade na qual devo andar, João fala na sua terceira carta, capítulo 1, verso 4, não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Andar na verdade. Ele é verdade, eu devo andar nele na verdade. Alguns preferem escolher pelo erro, têm os seus pés sujos, por não andar na verdade. A verdade de Deus não é uma teoria, não é uma doutrina. A verdade de Deus para nós é Jesus Cristo. Ele é a verdade. Em quarto lugar, Ele é para nós a vida. Ele se apresenta como a vida. Que vida é essa? Vida nova. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. É bom ir para o culto, é bom fazer campanha, mas a vida nova de Cristo você já recebeu? Porque caso contrário, tudo que você tem é somente religião, religiosidade. Nós precisamos receber a vida de Jesus. Depois, lá fora, nós temos que manifestar a vida nova. Não existe evangelho sem arrependimento. Arrependimento é abandono do velho. É abandono da velha vida. Eu ia por essa direção. Espera aí, eu me encontrei com Cristo. Eu me arrependi. Ele mudou minha vida. Agora eu vou por essa direção. Metanoia. Não dá para continuar sendo o mesmo. O que mentia não mente mais. O que adulterava não adultera mais. Não dá para viver o evangelho sem arrependimento. A vida nova que você manifesta na sua casa, no seu trabalho, com o seu vizinho. Será que é essa vida que está sendo evidenciada todos os dias, quando olham para você? Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. E agora, nós devemos dizer, quem me vê, vê o Filho. Onde está Cristo em nós? Será que estão vendo esta vida nova, a vida do Jesus Cristo ressurreto, habitando em você? Eu me lembro de alguns jovens, certa vez, em Londrina, quando trabalhava com jovens, pastor, nós queremos fazer algo para alcançar o mundo, e nós queremos ser igual ao mundo. Vamos fazer igual para alcançar eles, vamos imitá-los. O que me veio ao coração é dizer, o que vai alcançar e atrair o mundo não é a igualdade, é a diferença. É quando eles observam alguma coisa diferente em você. Eu vejo algo diferente na sua vida, eu quero isso e eu tenho sede disso. Podem criticar, não importa. Mas alguns vão querer, porque é diferente. Cristo em nós é a esperança da glória. Para mim, o viver é Cristo, disse Paulo. A minha vida está escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele. O que importa não é ser tudo neste mundo, mas que Cristo seja tudo em nós. Muita gente querendo ser tudo. Eu quero ser popular, eu quero ser reconhecido, eu quero que me percebam, eu quero que me curtam. Não, eu quero Cristo em mim. Eu quero Cristo em mim. Cristo! Eu preciso de Cristo em mim. Eu posso estar conquistando bens, diplomas. Não há problema com isto, viagens. Isto é ótimo. Mas isso não é nada em comparação com o que Cristo
quer ser em nós mais do que você almeja por Ele. Ele almeja pela sua presença com Ele. Deus tanto desejou-nos que Ele deu o seu Filho para nos trazer de volta para si. Ele é a vida abundante. Eu vim para que tenham vida abundante. Ele é para nós vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu tenho a certeza da vida eterna porque eu tenho Filho. Você não vai conquistar a vida eterna. O Filho conquistou. Se você tem um Filho, você sabe para onde você vai. Em um tempo de tantas mortes todos os dias na TV, e nós não sabemos o nosso dia, qualquer momento pode chegar. A pergunta é: você está preparado? Você está pronto? Você que está nos acompanhando, você está pronto? Se o seu dia chegar e se de repente for amanhã, você que nos acompanha, você está pronto? Receba Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho não tem a vida. E Ele é, por fim, a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Verso 4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneça. Jesus, no seu discurso, no início do seu ministério, Ele diz: vinde a mim. Para aqueles que vieram, Ele muda. Depois, Ele aprofunda o discurso dizendo: permaneçam em mim. Ele está falando o nível mais profundo de intimidade que os discípulos poderiam ter com Ele após a sua ascensão. No derramar do Espírito Santo, permaneçam em mim. Quando vocês permanecerem na palavra, vocês permanecerão no Pai e no Filho. Permaneça em mim, conectado na palavra, bebendo da fonte de água viva, que é a palavra. Permanecer nele. E se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Muita gente seca espiritualmente. Talvez esteja aqui nessa noite, esteja nos acompanhando, mas você esteja vazio no seu interior. Você esteja seco, você não consegue orar. Você não tem prazer por ler a Bíblia. Qualquer coisa é mais atraente e interessante, porque você está secando. Você tem que voltar, reconectar, permanecer. Quando não temos sinal no nosso celular, nós estamos num lugar distante, procuramos sinal, nós levantamos a mão, nós tentamos um morro, subimos na árvore, não sei. Nós precisamos do sinal com Deus. Se eu precisar subir, e eu tenho que elevar a minha vida para alcançar esse sinal de Deus, que eu preciso estar conectado com Ele. Não dá para viver sem Deus. O problema é quando nós estamos satisfeitos sem Ele. Enquanto o ramo, precisamos estar unidos, conectados à videira, para participar da seiva, da vida. E o fruto naturalmente vem, porque por meio do qual, desta videira, nós frutificamos. Você não produz frutos, nem fruto do Espírito, nem fruto algum. Fruto do Espírito é o Espírito que produz, não é você. E o Espírito vai brotar fruto quando você estiver conectado. Conectado. Permaneça nele. Permaneça no pastor. Sob o cuidado desse pastor. Que ele seja a sua vida, o caminho, a verdade. E que você seja o ramo conectado nesta videira. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você quer receber o Senhor Jesus na sua vida, esse Jesus, o Deus encarnado, eu quero que você fique em pé. Se há alguém que sente-se vazio e seco, eu quero receber Jesus na minha vida. Eu quero receber esta vida. Eu quero receber nova vida. Fique em pé. Aonde você está, fique em pé. Nós vamos fazer uma oração. Você vai convidá-lo a entrar no seu coração. Amém. Fique em pé onde você está. E confesse comigo Jesus Cristo. Se você que está nos acompanhando pela internet, quer receber esse Jesus na sua vida, repete essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Perdoe meus pecados. Entra no meu coração. Preenche o vazio da minha alma. Escreve meu nome no livro da vida. E obrigado
porque o Senhor não desistiu de mim. Seja o meu pastor, meu caminho, minha verdade, minha vida, a minha videira verdadeira. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.